Como é que é, pessoal? Eu sou o Ivo Fernandes e neste vídeo vou-vos mostrar aqui como é que esta app que eu tenho andado a fazer nos últimos meses, o Turing Deal, como é que ela está feita. Portanto, aqui tem o browser com o URL que eu vou deixar na descrição da aplicação do Turing Deal, que podem clonar aqui através do GitHub e podem também criar issues, caso encontrem algum problema ou haja alguma funcionalidade que vocês gostassem de ter na aplicação, e para que a comunidade possa participar neste projeto eu vou explicar aqui basicamente como é que o código funciona. Portanto, primeiro, como é que a aplicação funciona? O que estamos a ver aqui na aplicação é dois backtests, um para o SP500, outro para o Nasdaq. O SP500 vem desde 1927, portanto apanhou aqui a crise de 1929, a Grande Depressão. Aqui o Nasdaq tem menos dados, porque foi um ativo criado mais tarde. E pronto, aqui tem o resultado anual, quanto é que basicamente o Nasdaq deu desde 1985. É preciso ter noção que, pronto, como não apanhou a Grande Depressão, este pode não ser o pior cenário possível para o Nasdaq, porque basicamente um backtest ele faz um teste do que é que o ativo deu no passado e qual é que é o risco no passado. Mas, portanto, no caso do Nasdaq, no caso, por exemplo, da Bitcoin, hoje em dia, como existem tão poucos dados, nem sequer se sabe muito bem se isso realmente é o pior que vai acontecer num futuro ou não, porque pode sempre acontecer alguma coisa pior, não é? Em relação aqui ao CAGR, portanto, é isso, é quanto é que um ativo dá, ou quanto é que deu anualmente. Aqui, portanto, o Nasdaq dá mais do que o SP500, talvez porque o setor da tecnologia é um setor mais forte e mais inovador, talvez também porque não apanhou nenhuma grande crise. Aqui o drawdown basicamente é a maior queda possível que existiu neste ativo durante o período testado. Portanto, isto pode-vos ajudar a terem uma noção do risco que estão a correr quando investem num ativo. Por exemplo, se meterem 100 euros no SP500, o pior que podem esperar, caso não aconteça nada pior do que aconteceu no passado, é perderem 86 euros. Portanto, ficarem com apenas 14 euros. No Nasdaq é algo parecido, mas tem uma rentabilidade maior. E agora, então, vamos focar aqui no código e vamos ver como é que a aplicação faz estes cálculos. Portanto, aqui, isto é uma aplicação de Flutter. Portanto, temos aqui a pasta lib, que tem o main, que é, portanto, é o ponto de entrada na app, onde ele cria aqui as duas máquinas de estado, a máquina de estados global da app e a máquina de estados deste ecrã que estamos a ver aqui, do Big Picture Screen. Portanto, o Big Picture Screen está aqui neste módulo. Portanto, tenho aqui já um módulo para tudo o que tem a ver com este ecrã. Depois temos aqui o módulo que é para os backtests, é o Backtest Engine, é para fazer backtests mais complexos. Portanto, a minha ideia é conseguir criar regras para entrar e vender, comprar, vender ativos, fazer short selling, fechar o short, conforme os dados que o mercado dá. Aqui, neste módulo Home, basicamente tenho a pesquisa, tenho este Home Screen, ele vai acabar por ter aqui dentro o Big Picture Screen. Posso-vos mostrar até aqui, como podem ver, ele basicamente tem aqui a questão da pesquisa, que mostra depois este ecrã quando carregam para pesquisar, onde podem escolher qual é que é o ativo em que querem fazer o backtest. E depois temos o Big Picture Screen, que é esta parte aqui de baixo.
Além disto, quando clicamos aqui no ativo, vamos usar este módulo aqui, o ticker, que tem basicamente o gráfico e os detalhes. Portanto, posso mostrar aqui tem o gráfico, e aqui tem todos os detalhes, todos os valores para este ativo. Também temos aqui a parte das settings, que é o ecrã que aparece quando clicamos neste botão aqui. Ele ainda não tem realmente settings nenhumas, só explica um pouco da aplicação e como é que se pode contribuir. E agora eu vou passar aqui ao Big Picture State Provider e vou adicionar um ativo que é para compreenderem todo o fluxo aqui do AppTicker. Portanto, isto é uma app desenvolvida com o Android Studio, portanto podem ver aqui na estrutura da classe todas as funções que esta máquina de status permite executar, e a que a gente vamos executar vai ser aqui este AppTicker, que vai adicionar aqui um ativo e vai fazer um backtest, vai mostrar também um resultado anual, um drawdown, e o mark, que é basicamente o resultado anual dividido pelo drawdown. É uma métrica que tenta juntar um pouco o risco com o benefício, portanto é o CAGR a dividir pelo drawdown. Então, agora vamos fazer aqui um backtest no ETF de energia e vamos fazer aqui um debug para ver o que é que acontece realmente no código. Portanto, mal eu cliquei aqui, ele parou aqui no breakpoint. Aqui no ticker já podem ver qual é que é o símbolo e qual é que é a descrição do símbolo que vai ser testado. Portanto, é o XLE, o ETF de energia. E agora aqui vão haver duas fases. Vai existir a fase em que ele vai chamar aqui o Yahoo Finance Service para obter os dados. Portanto, este candle price basicamente é uma lista de datas, volumes, aberturas, fechos, máximos, mínimos para cada dia. E portanto ele vai buscar os dados aqui ao serviço do Yahoo Finance. Portanto, vamos aqui entrar no serviço do Yahoo Finance, que basicamente ele vai tentar obter primeiro através da cache. Caso não exista nenhuma cache, como não vai haver neste caso, o que ele vai fazer é tentar obter os dados completos. Portanto, como podem ver aqui, não tivemos dados nenhuns através da cache. Isto é uma base de dados no SQL que funciona aqui no site e funcionará um dia numa versão web, caso venha a existir. E portanto, como aqui a lista de preços está vazia, ele vai entrar aqui neste ciclo onde vai obter todos os dados através do Yahoo Finance. Caso ele já tivesse alguns dados, ele iria ver se os dados estão atuais. Se não tivesse, ele iria atualizar apenas com aquela parte que faltava. Portanto, este Yahoo Finance Service é uma abstração de toda a forma como a aplicação vai ter acesso aos dados. E se repararem aqui, se pensarem um bocado sobre o que é este XLE não é mais do que o que aparece aqui, entre aspas, no Yahoo Finance. Portanto, se pesquisarmos XLE, aparece aqui o ETF de energia, e isto que está aqui entre parênteses, este símbolo, é sempre aquilo que vai ser pesquisado dentro da aplicação. Portanto, se houver algum ativo que não esteja aqui nesta lista, podem pesquisar à mesma. Se ele estiver no Yahoo Finance, ele vai buscar os dados. Então, agora, como é que ele vai buscar os dados aqui no Yahoo Finance? Ele basicamente vai fazer um pedido HTTP, vai obter um JSON, e depois de obter esse JSON é que ele vai converter naquele DTO que eu vos tinha mostrado,
com os dados, com o volume. Portanto, aqui ele vai fazer o pedido ao Yahoo Finance pelo code, vai tentar obter a history, vai usar aqui o timestamp que recebe aqui nesta função. Ele recebe na função porque nem sempre ele quer ir buscar o histórico todo. Às vezes vamos querer ir só buscar uma parte, embora neste caso a gente ainda não estava dentro do ciclo da função, estávamos ok, ele já obteve os dados. Portanto, eu vou voltar aqui atrás só para vos mostrar o que é que ele fez. Portanto, ele pega aqui o Yahoo Finance, vai buscar o histórico através do timestamp pedido até à hora atual. Depois ele faz aqui isto é uma lógica igual à que tem no Pandas Data Reader. Portanto, o código de Python para ir buscar dados ao Yahoo Finance faz basicamente a mesma coisa que isto. Vai buscar dentro da página HTML onde é que está o JSON que tem os dados de histórico e depois manda os dados de histórico para trás. E através desses dados de históricos, desse JSON, eu gero aqui esta lista com os DTOs, e esta lista com os DTOs é que vai ser usada para calcular a estratégia de buy and hold. Então, como é que ele calcula a estratégia de buy and hold? Então, aqui já estamos noutro lugar, portanto, nós estávamos aqui no Market Data no Yahoo Finance, e agora que estamos aqui a fazer a estratégia de buy and hold, que estamos a fazer um backtest, já estamos aqui estamos aqui no Backtest Engine a correr uma estratégia de buy and hold. Portanto, já saímos aqui do Market Data, que basicamente é onde mais tarde colocarei, por exemplo, uma forma de obter dados de resultados financeiros das empresas, e também será o lugar natural para colocar coisas como indicadores técnicos e, portanto, toda a obtenção de dados à partida virá daqui deste módulo, e aqui no Backtest Engine será realmente a execução, a fase em que se percorrem os dados para tirar uma conclusão em relação a quando é que se deve comprar ou não, basicamente. Portanto, agora aqui vamos entrar na estratégia de backtest. Ele vai começar por obter uns dados mais simples, portanto dados de tempo, tipicamente. Ele vai adicionar aqui a esta estratégia uma data inicial, portanto ele diz quando é que começou a fazer o backtest, portanto coloca aqui também nos logs da estratégia, e aqui vai dizer quando é que a estratégia começou, quando é que ela acaba. Portanto, são estes dados que estão a aparecer aqui neste cartão. Portanto, este é quando é que a estratégia acaba, quando é que a estratégia começa, são estes valores aqui, do start date e end date. A partir destes valores, ela vai calcular quantos é que são os dias de trading, portanto, conta com dias úteis e não úteis, é tipo uma subtração da diferença de dias entre uma data e a outra. Ele calcula aqui quantos dias é que são e a seguir calcula quantos é que são os anos, e isto é que vai ajudar a calcular aqui a rentabilidade anual. Portanto, agora já sabemos que temos 22 anos de teste para o ETF de energia, e a partir daqui preenchemos os dados e vamos realmente passar para os valores mesmo em bolsa deste ativo
e tirar as conclusões. Portanto, aqui estamos a ver o buy price e o sell price. Portanto, ele vai buscar a primeira abertura nesta lista e vai buscar o último fecho. Portanto, está a pegar o preço a que está neste momento no ETF de energia. Portanto, já pôs aqui quanto é que começou, quanto é que acaba. E agora vamos calcular as métricas. Então, o CAGR basicamente é esta fórmula. Podem ver aqui no Investopedia qual é que é a fórmula. Esta fórmula veio daqui. É para facilitar o cálculo entre o cálculo da rentabilidade anual deste ativo e o drawdown será calculado de seguida. Portanto, esta estratégia já tem aqui o CAGR, portanto ele dá 6,5% ao ano, bate ligeiramente o SP500, não bate o Nasdaq. Aqui neste caso já não há desculpa que o SP500 tem neste gráfico, de não ter passado pela grande pressão. No caso aqui o ETF de energia também não passou pela grande pressão, mas não tem uma rentabilidade tão boa mesmo, talvez pelas questões ambientais e tal, acaba a não conseguir ter uma rentabilidade nem de perto parecida com a do Nasdaq. E então, além da rentabilidade, também vamos calcular o drawdown para ver aqui como é que ele se posiciona em relação ao drawdown dos outros ativos, ver se tem mais, se tem menos risco. Portanto, agora vamos calcular o drawdown. Como é que o drawdown é calculado? Então, o drawdown é calculado também aqui no Backtest Engine, está aqui na pasta Utils. Ele vai percorrer toda a lista de preços, vai ajustar o valor máximo, portanto o all-time high neste ativo, e sempre que ele não tiver a chegar a um all-time high, ele vai ver se a queda foi maior do que a anterior. Portanto, ele vai ver quanto, vai ajustar aqui um current drawdown, portanto, vendo pelo adjusted low comparado com o all-time high, e a partir daí ele vai ver se esta queda foi ou não maior do que as que já estavam registadas. Portanto, aqui podem ver, ele começa com um drawdown baixinho e ele vai, portanto, ele agora ainda só está no terceiro elemento aqui deste array. Portanto, daqui para aqui ele subiu. Vamos ver aqui os dados todos. Portanto, aqui ele começou aqui, depois aqui aumentou um bocadinho, aqui aumentou mais um bocado, aqui como ele já não aumentou, como ele baixou aqui o preço máximo, ele vai começar a calcular o drawdown, vai começar a ver se esta queda em que ele está aqui nesta posição, se é maior de todas ou não. E quando chegar aqui à parte de retornar, já vamos ter o valor da maior queda de sempre, portanto desde o all-time high até à queda, ao ponto onde ele parou de cair, se foi a maior queda do histórico deste ativo ou não. Ou seja, ele agora vai retornar aqui para este ecrã os valores. Podem ver que no caso de comprarem um ETF de energia, tem um retorno que é perto do SP500,
mas tem um risco, por acaso até tem um risco bem mais baixo. E como aqui é 86 e aqui é 72, o ETF de energia não apresenta tanto risco como comprar SP500. Por isso é que aqui o valor MAR do SP500 é 0,07 e aqui para o ETF de energia é 0,09. E pronto, acho que já descrevi aqui o fluxo da aplicação. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Se verem algum problema na app, também podem colocar nos comentários e criar issue no GitHub, caso queiram. E vemo-nos numa próxima.